Muito boa noite, vamos ler juntos a palavra de Deus. Nós vamos ler hoje o Evangelho de Lucas novamente, mas no capítulo 12. Semana passada a gente usou o capítulo 9 como referência, hoje eu quero ler o capítulo 12 de Lucas. Eu vou ler a partir do verso 1 até o versículo 12, mas antes eu queria introduzir aquilo que vou falar a partir desse texto de Lucas, lendo as bem-aventuranças, lá no Sermão do Monte, lá no capítulo 5 de Mateus. Jesus diz assim, no início do seu discurso para os discípulos: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bom, diversas dessas características mostram para nós virtudes ou posicionamentos que teoricamente são contrários àquilo que a gente espera de uma vida feliz. Como você bem sabe, o termo bem-aventurado, de uma forma mais simples, principalmente na nova tradução, na linguagem de hoje, é traduzido direto por feliz ou felizes. Os bem-aventurados são aqueles que são felizes, mas os adjetivos colocados ao lado, ou as expressões colocadas ao lado dessa expressão de felicidade, por vezes contrastam muito com os nossos parâmetros de vida. E por vezes, quando nós meditamos nesse trecho, nessas bem-aventuranças, nós buscamos nesses adjetivos, nós buscamos nessa identificação do que chora, do misericordioso, do que tem sede e fome de justiça, como o grande diferencial da vida do cristão. E não é isso que Jesus está dizendo aqui. O grande diferencial da vida do cristão é que ele é feliz mesmo chorando. Porque gente que chora tem no mundo inteiro. Gente que tem sede de justiça, mesmo que seja sua e mesmo que seja uma vingança momentânea, tem para tudo quanto é canto. Gente misericordiosa e compassiva tem fora da igreja também, gente. A gente não tem que se achar os donos da bola, não. Mas a grande diferença que Jesus chama os seus discípulos a perceberem é que esse seria uma vida feliz e um caminho conhecido. Porque a bem-aventurança no hebraico, que é um termo hebraico, na verdade, traduzido aqui no grego, significa aqueles que têm confiança no seu caminho. Não é só uma questão de felicidade, mas são aqueles que não estão perdidos na vida. Não estão chorando porque não tem rumo. Não estão chorando porque a vida é triste apenas. Estão chorando porque têm sensibilidade ao mundo. Estão chorando porque, diante do reino dos céus, vê o reino da terra sucumbindo, vê a maldade que percorre a nossa terra, faz a gente chorar. Os discípulos de Jesus estão nessa terra chorando porque sabem que existe uma possibilidade de um reino que não é dominado por tanta maldade assim. Dito isso, eu quero ler Lucas capítulo 12 com vocês. Porque me parece que algo que é oposto ao Evangelho, ou oposto ao discipulado de Jesus, é andar perdido. Se bem-aventurado é aquele que conhece e tem confiança no seu caminho, aquele que anda perdido, ou aquele que perde-se de si, perde-se dos outros, perde-se de Deus, está correndo um sério risco de se desviar desse caminho de discipulado de Jesus. E Jesus está conversando aqui com seus discípulos no capítulo 12, assim Lucas registra, uma conversa muito própria. E eu queria chamar a atenção dela dessa forma. Nesse meio tempo, Lucas estava aqui narrando. O Sermão do Monte, ele é dividido por Lucas durante o seu escrito. Então existe a pergunta dos discípulos no capítulo 11, de como nós devemos orar
ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos. Nesse mesmo capítulo 11, que é o anterior a esse, Jesus é convidado por um fariseu para estar com ele, para comer com ele. E o fariseu fica escandalizado porque Jesus não se purifica cerimonialmente para participar da refeição. E então Jesus fala para o fariseu: olha, você está preocupado em eu me lavar por fora, mas eu quero te dizer que existe um exterior e existe um interior. A sua preocupação é com a purificação exterior, enquanto a purificação interior para Deus é muito mais importante. E é por isso que Lucas está falando, nesse meio tempo, se ajunta uma multidão diante de Jesus, milhares de pessoas, ao ponto de se atropelarem umas às outras. Jesus começou a falar primeiramente a seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. E eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer, mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Que Deus fale no nosso coração a partir dessa palavra. Estar perdido. Aqui, para mim, Jesus está dando 3 possibilidades de nos perdermos. Jesus está muito preocupado, como falei ali no capítulo 9 de Lucas. Jesus está começando um processo de preparação de sua despedida para os discípulos. Jesus não ficaria com eles, como o evangelista João nos afirma. Jesus deixa muito claro, olha, é necessário que eu vá para que venha um outro Consolador e lhes ensine as minhas coisas. Vocês não ficarão órfãos, mas eu não estarei aqui presente fisicamente, então vocês precisam ficar preparados para aquilo que acontecerá. E uma dessas preparações de Jesus, para mim, é deixar muito claro aquilo que é antagônico à sua mensagem. Aquilo que de forma nenhuma faria parte da vida e dos pressupostos da vida de um discípulo de Jesus. E nesse texto de Lucas 12, 3 alertas para a gente, 3 alertas para os discípulos e 3 alertas para a nossa vida, de uma forma muito prática. Primeiro, Jesus, para mim, fala para eles sobre a possibilidade de perderem-se de si mesmos. Tomem cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. A hipocrisia é quando criamos um personagem. Você sabe muito bem que esse termo hipocrisia, hipócrita, é uma expressão grega para os atores, para os personagens que eram parte lá do teatro da cultura greco-romana. Uma das grandes preocupações de Jesus é que os discípulos não fossem apenas atores religiosos, perdendo-se de si. O hipócrita ou a hipocrisia acontece quando aquilo que eu sou externamente, como o fariseu conversando com Jesus, não é igual, não é idêntico àquilo que eu sou interiormente. Há uma dissonância, há uma dissociação de imagem, há algo que se perde em mim. Parece que quando eu entro aqui nos portões da igreja, uma caricatura vem sobre a minha vida e eu me torno crente. E eu pareço crente, e eu sei as coisas de crente, mas há nitidamente para mim uma hora que isso acaba também. Há uma hora que essa atuação acaba, há uma hora que esse personagem sai de cena e eu volto para minha casa e eu volto a ser quem sou. Jesus está preocupado dos seus discípulos estarem tão entusiasmados com a ideia do reino messiânico,
tão focados na restauração de Israel e não perceberem que a verdadeira obra que ele estava fazendo era uma transformação para sempre do seu coração. É por isso que no capítulo 11, uma das coisas que Jesus fala é: olha, assim como forem os seus olhos, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz, mas se os seus olhos não forem bons, que grandes trevas há em você. Se você não olha para a vida a partir daquilo que eu ensino, se você não olha para a vida, para toda a vida, não para a vida religiosa, mas se você não olha para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua ética, para aquilo que você é, a partir daquilo que eu estou ensinando, olha, os seus olhos parecem bons, mas são olhos religiosos, porque dentro de você nada foi feito. Porque se você ainda não conseguiu olhar para a vida a partir de mim, ainda há uma obra a ser feita dentro do seu coração. Ainda existem coisas a serem transformadas. Você ainda precisa virar esse que chora porque é sensível. Você ainda precisa ter muita confiança de que nessa terra você tem fome e sede de justiça. Você tem que ter muita confiança de que há em você um coração que é misericordioso e compassivo. Perder-se de si é um problema danado, gente. Existe uma expressão que é própria, e aí vou aqui usar um pouco da minha pesquisa, e sem nenhuma intenção de falar do assunto, mas existe uma expressão que é própria do movimento LGBTQIA+, que é sair do armário, muito por conta das revoluções feitas nos Estados Unidos, quando esse movimento começa a tomar forma no mundo, que é a ideia do sair do armário. A gente fala isso, infelizmente, como termo pejorativo, como parte da nossa homofobia, mas eu acho que muito crente devia sair do armário. Eu acho que é um desafio enorme do Evangelho da gente sair do armário. Da gente colocar para fora as nossas hipocrisias, da gente colocar para fora os nossos pecados, da gente tirar daqui as nossas capas, da gente tirar as indumentárias que a gente vai criando na vida e a gente vai se endeusando para dentro e por dentro morrendo. Porque a gente vai se preocupando em cada vez atuar melhor em vez de curar o coração naquilo que Cristo verdadeiramente nos oferece. Por isso eu quero usar essa expressão, porque eu sei que causa impacto para você. Será que você tem coragem de sair do armário e falar assim: olha, eu preciso de arrependimento. Eu não sou esse crente que eu pareço aqui. Eu não sou essa pessoa tão bondosa que eu pareço nos ministérios, nas relações, em casa. Olha, eu não sou assim. Olha, me falta misericórdia, me falta compaixão. Eu sou cheio de medos, eu não sou tão confiante assim. Olha, a minha fé é muito menor do que parece. Para mim é isso que Jesus espera dos seus discípulos, é isso que Jesus está ensinando para aquela multidão. Olha, não é sobre ser esse fariseu que está nas esquinas com longas preces, é sobre ser um publicano que bate no coração e fala assim: ai de mim que sou pecador. Não é sobre atuar bem, é sobre ser alguém em Cristo. É sobre como nós cantamos e encontrar nele esse outro que faz a gente outras pessoas. E só faz isso quem sai do armário. Só faz isso quem tem coragem de se enfrentar. Só faz isso quem tem coragem de confessar. E talvez uma das práticas que mais perdemos ao longo do tempo como igreja é a confissão de pecados, porque dá uma vergonha danada ser a gente. Dá uma vergonha muito grande ser a gente, mas olha, a única solução que nós temos para a nossa vida nessa noite diante de Jesus é sermos nós. Sermos quem somos diante dele e falar: olha, Senhor, esse sou eu. Porque a mensagem que nós pregamos de, olha, venha como estás, não é só para o não crente. Continua a ser para a gente. Continua a ser uma necessidade nossa. Continua a ser um caminho do cristão, confessar e pedir ao Senhor que diante de quem somos, nos transforme para que não fiquemos os mesmos. E é por isso que Jesus está falando: olha, tome cuidado com o fermento dos fariseus, essa coisa tão pequena. Talvez a mínima medida de uma receita. A mínima medida de uma receita.
aquilo que você acha que é mais sutil na sua vida, e como falei semana passada, que Paulo usa lá em Efésios 6, essas sutilezas que vão transformando a gente em máquinas religiosas e vão tirando esse coração moldável do Senhor. Por isso a primeira coisa que Jesus talvez esteja nos alertando é, olha, não perca-se de você. Não dissocia o coração da imagem. Não se afasta de quem você é. E se há diversos benefícios vindo do Espírito de Deus para a sua vida, se há ministérios e dons vindos do Senhor, não perca-se disso. Assuma isso para a sua vida. Não afaste-se disso. Mas se existem também aquelas áreas que precisam ser trabalhadas, mudadas, moldadas por Deus, olha, também não afaste-se delas, porque essas também estão diante do Senhor e serão trabalhadas por Deus. Nós não estamos aqui só para apresentar os benefícios da nossa presença. Você sabe que a gente acha que acostumou um pouco com as métricas e com as técnicas de venda, e a gente só vende benefício. Quais são os benefícios da minha presença nessa igreja? E não é só isso que a igreja precisa estar interessada. A igreja não está interessada somente nos benefícios que a convivência traz. Ou a igreja não deveria estar preocupada somente com os benefícios que a convivência traz. Porque se há lá um chamado nas cartas paulinas da gente suportar os fracos, se há um chamado de Tiago para a gente confessar os nossos pecados, é porque muito naturalmente existem prejuízos nas relações. E nós não precisamos ficar tentando contabilizar só o quanto nós engrandecemos essa igreja, porque sim, há partes erradas e vergonhosas na minha vida, não sei se existe na sua, mas na minha existem coisas que eu quero trabalhar e tratar diante de Jesus. O que a gente não pode nessa noite é continuar perdido da gente, contando uma história que não é nossa, falando sobre coisas que não passam por dentro, falando coisas que a gente sabe que agrada o povo, mas que no fundo a gente sabe que é hipocrisia, mostrando que o copo está limpo por fora, mas por dentro o copo continua sujo. Jesus continua essa conversa aqui com os seus discípulos e muito claramente ele vai mostrar uma sequência de consequências desse perder-se de si, da hipocrisia. Todo esse texto, para mim, é sobre essa hipocrisia, que começa com essa ideia de ludibriar um pouco as pessoas. De alguma forma, os fariseus são fake news ambulante. É tudo mentira, é tudo artista, é tudo arte. Jesus vai dizer, olha, e parece que é desconexo, mas Jesus vai dizer, olha, não temam os que matam o corpo. Jesus está falando sobre esse prestar atenção em eu agradar e me beneficiar do aplauso dos outros. E eu conseguir com a minha vida religiosa atrair outras pessoas. Não temam essas pessoas. Porque esse temor é dissonante do Evangelho. Nós não estamos vivendo uma vida no Evangelho para agradar pessoas. De tanto que as bem-aventuranças acabam com, olha, bem-aventurados vocês quando perseguidos por meu nome. Vai haver distanciamento, as nossas ações são contrárias, ou deveriam ser contrárias à rota do mundo. As nossas ações, de uma forma muito geral, com certeza assustam, ou deveriam assustar as pessoas que não compreendem o Evangelho. Olha, nós tivemos momento de dízimos e ofertas, eu tenho falado sempre isso. Isso aqui é dissonante com o mundo. Enquanto o mundo nos estimula e nos ajuda a acumular mais 10% por mês, a gente fala, olha, Deus é quem tem agraciado a minha casa e por isso esses recursos não são só meus. Isso é um espanto. E é um espanto para muitos que continuam aqui sem entender que essa é a obra do Evangelho. De que os recursos não são nossos e de que a finalidade das nossas vidas não são os recursos. Eu não me encontrei mais em sucesso na vida porque agora eu tenho mais recursos para consumo. Eu me encontrei em sucesso na vida porque eu sou bem-aventurado e tenho confiança no meu caminho e não estou tentando achar um caminho no mundo, um caminho do sucesso financeiro, um caminho do sucesso emocional, um caminho esotérico para a vida. Não, eu sei o meu caminho, eu estou confiante no meu caminho porque eu tenho Cristo nesse caminho. E é por isso que Jesus está falando, olha, se vocês temerem as pessoas, vocês vão se perder delas.
Porque ao invés de mostrar a elas o amor, ao invés de vocês mostrarem a elas esse reino de Deus, vocês estão se tornando como elas. A hipocrisia faz isso, a hipocrisia faz a gente se perder um do outro. É difícil a gente lidar com gente hipócrita, porque a gente não sabe, uma hora ela é uma coisa, outra hora ela é outra coisa, e a gente não se encontra. E as coisas não encaixam, e as falas não somam. Porque é um tentando agradar o outro, e é um tentando ser maior que o outro. É muito interessante que a conversa após esse capítulo é a conversa dos discípulos debatendo quem era o maior entre eles. Gente, eles não entendiam nada, igual a gente, né? Eles estão debatendo quem é o maior entre eles, porque eles estão desconexos, eles não compreenderam ainda completamente o Evangelho, porque eles não tinham ainda algo que nós temos, que é a presença do Espírito de Deus. Enquanto você se mantém na hipocrisia, você se perde das pessoas, sabe por quê? Porque sua esposa te conhece, seu filho te conhece, seu marido te conhece, seu vizinho te conhece. E aí, se você tem uma imagem de crente aqui, mas lá fora no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, você tem outra imagem, as pessoas reconhecem você. E elas se perdem de quem você é, porque elas não sabem quem somos. Elas não encontram o referencial, olha, aqui ele é um, aqui ele é outro. Aqui ela se comporta desse jeito, nossa, aqui ele canta, ela canta, e aqui ele xinga, ela xinga. Nossa, aqui ele é amável, ele abraça as pessoas, lá ele bate na mulher e ele agride o filho. A gente se perde. Porque os nossos personagens não são perfeitos. Chega uma hora, e geralmente nos lugares em que nós estamos mais confortáveis, que quem nós somos aparece e aparece voluntariamente. Chega uma hora que aquele que é personagem, é religioso na casa de Deus, mas lá fora não é discípulo de Jesus, não tem confiança no seu caminho, chega uma hora que não dá para segurar, a capa sai, a indumentária sai, a maquiagem sai e o verdadeiro homem aparece. É por isso que Jesus está falando, olha, tome cuidado com o fermento. É só um pouquinho, é só uma vez, é só um desligar das luzes, mas o coração aparece. E por fim, Jesus está dizendo que quando a gente se perde de si, a gente se perde das pessoas. Mas por fim, Jesus diz algo que também parece ainda mais fora do contexto, parece ainda mais distante daquilo que a gente está elaborando sobre hipocrisia. E ele diz, olha, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus, mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos homens de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Para mim é uma ideia muito óbvia e muito clara de Jesus. Olha, se você se perdeu de você, se você se perdeu das pessoas, você já se perdeu de Deus. Você que vive atuando aqui, prega e faz as coisas acontecerem, canta e faz as coisas acontecerem, organiza e faz as coisas acontecerem. Olha, não é sobre aquilo que a gente faz acontecer, é sobre aquilo que a gente é em Deus. É sobre as virtudes que nascem no nosso coração, é sobre o fruto do Espírito em nós. Paulo deixa muito claro, principalmente ali na carta para a igreja de Filipos, que haveriam alguns que pregariam por inveja, por partidarismo, por egoísmo, por ganância. E Paulo diz, olha, deixem que esses preguem, de alguma forma eles estão fazendo alguma coisa. Jesus mesmo diz, olha, virão alguns que dirão, olha, em teu nome eu fiz tantas coisas. E ele dirá, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, porque já se perderam de Deus. São cantores, artistas, mestres, professores, pastores, gente boa, mas gente que se perdeu de Deus, gente que na rota já confunde o personagem com a realidade, gente que no caminho se acostumou a sentar no banco e não usa esse momento aqui para avaliar o coração diante do Senhor e tomar decisões que realmente nos levem para um caminho seguro, nos levem para esse caminho conhecido, nos levem para esse caminho de felicidade. Eu, de uma forma muito simples, nessa noite,
queria convidar você a fazer isso, a sair do armário. E a falar assim: Senhor, eu quero ser teu, eu quero ser tua. Eu quero ser do Senhor, eu não quero ser crente só. Eu não quero ser evangélico apenas. Eu não quero ter uma identidade religiosa para o IBGE e não ter uma identidade em Cristo Jesus no meu coração. Eu quero ser conhecido no céu também. E eu quero que aqui na terra conheçam o céu a partir da minha vida. Eu quero que ao me mover, não somente ao atuar, mas ao me mover, ao estar comigo, e nas minhas mais simples palavras, as tuas palavras apareçam. Porque é bem verdade que o contrário também acontece. Quando você senta do lado de gente que é cheia de Deus, não precisa falar muito, mas do pouco que fala já acalma. O pouco que fala já traz confiança, o pouco que fala já vê que não está querendo convencer a gente de nada, o pouco que fala já abençoa a gente, já conta uma história verdadeira, uma história real que a gente vê, nossa, aí existe uma vida poderosa e preciosa para Deus, que geralmente são as menores. E essa palavra tem esse sentido também. Se você se sente como esses menores, que não atuam e nem aparecem, não são reconhecidos nem têm cargos, mas se movem por Deus e têm Deus em si, meu irmão, minha irmã, continue assim para a glória do Senhor. Não queira os grandes palcos, porque não é isso que agrada, não é isso que convence a Deus. O que convence a Deus é o nosso dia a dia, as nossas peculiaridades, o nosso caminhar simples e diário com Ele, com a nossa família, com os nossos irmãos. Se a gente puder ser conhecido não só como uma igreja que produz coisa muito boa, mas uma igreja que é de verdade, cheia de discípulos do Senhor, eu tenho certeza que essa é a vontade dele nessa noite. E isso passa pela minha e pela sua decisão, Senhor. Passa pela minha e pela sua decisão de olhar para essa caricatura que nós criamos e falar assim: não, eu não quero mais isso, eu preciso dar uns passos para trás, eu preciso retomar algumas coisas diante de Deus. Mas eu quero também, de uma terceira forma, convidar você que foi vítima de artistas. Porque nas nossas igrejas nós estamos cheios de pessoas que foram magoadas, entristecidas por personagens vestidos de líderes religiosos, que no púlpito ou na gestão eclesiástica abençoam, mas nas relações particulares amaldiçoam, empobrecem e entristecem. Tem muita gente entristecida porque descobre quando aquele ou aquela que era referencial, na verdade, são um copo sujo por dentro. Esse texto para mim também é um chamado de Jesus, da gente sair também de uma relação muito simplista da igreja e a gente entender que haverá nesse caminho, haverão pessoas nesse caminho que nos ferirão, porque não são verdadeiramente aquilo que falam. Esses fariseus são os que ferem Jesus. Esses fariseus e mestres da lei e os líderes religiosos são aqueles que incitam a comunidade contra Jesus a ponto de crucificá-lo. Sim, existem pessoas que nos ferem, mas nós que somos, nós que temos Deus com a gente, nós que somos de Jesus, não devemos nos apartar do convívio da igreja por conta desses. Pelo contrário, a igreja precisa cada vez mais da presença de gente simples que quer Jesus no coração e quer se parecer com seu mestre. A igreja precisa cada vez mais se fortalecer em confiança, em decisão confiante, em ser como Jesus, em levantar Cristo em sua vida e mostrar Jesus em sua vida de uma forma verdadeira, de uma forma contrita, porque existirão muitos falsos cristos e muitos falsos profetas. Essa é a mensagem no final dos tempos. Do contrário de ver guerra e tentar ficar falando, a preocupação era muito mais da gente perder as ovelhas de Jesus. Então eu quero chamar você nessa noite para tomar uma decisão diante de Jesus. Eu quero realmente te convidar a deixar o personagem. Você sabe que eu, na minha carreira pastoral, já tive a enorme alegria de ser o Quaquito. Todo mundo sabe quem é o Quaquito? O Quaquito é uma música infantil da Aline Barros, eu acho. Eu acho que é da Aline Barros, né? É.
Então, eu fui para uma praça na Tijuca e vesti o coaquito. E a gente vai de coaquito para a vida, e a gente esquece de tirar o coaquito da gente. O coaquito é um pato. E às vezes, eu vou falar uma coisa para você. Aquilo que você tenta parecer é mais feio e mais ridículo do que a preciosidade do que Deus pode fazer na sua vida se você tirar sua vestimenta, se você tirar sua capa e deixar realmente Jesus fazer uma obra no seu coração. Às vezes você só está sendo coaquito e acha que está arrebentando. Enquanto Deus só quer que você seja o André, a Esther, a Raquel, o Vinícius. Deus só quer que você seja você. E você para a glória dEle, você com Ele, você transformado por Ele, pode fazer coisa muito melhor do que um personagem criado pela nossa própria ideia. Que seja assim na minha vida e na sua vida, meu irmão. Que você tenha essa coragem nessa noite de falar com Jesus e dizer, olha, eu não quero mais atuar, eu quero a tua vida na minha. Eu não quero mais permanecer o mesmo, eu quero uma mudança no meu coração. Eu convido você a fechar seus olhos. Não sei se você sente que se perdeu de você, você não sabe mais se é esse que tem muita alegria na casa do Senhor ou esse que fala mal de todo mundo. Se você é esse que quer ver a igreja crescer ou esse que você é que se omite de todo o trabalho e não é constante na obra, não é firme com Jesus. Não sei se você se perdeu da sua família, da sua casa, se perdeu da alegria do seu lar, se perdeu. Não sei se você se sente ressequido por dentro, seco de Deus. Há muito tempo não ouve Deus, não sente Deus, porque você se perdeu dele. Mas nessa noite eu queria chamar a sua vida. Muito além de mim, eu sei que Deus quer chamar a sua vida de volta. Deus quer chamar você, meu querido, filho amado de Deus, filha amada de Deus. Ele quer te chamar de volta. Ele quer você, Ele não precisa de um personagem, Ele não está preocupado com isso. Ele está muito preocupado com o seu coração, com a sua vida, com o seu interior e tem poder para transformá-lo. Mas nessa noite você precisa tomar uma decisão. E você precisa falar algo para Ele. Talvez você nunca tenha tomado essa decisão. E de alguma forma você sente isso, você está vivendo uma vida de personagens. Você está vivendo uma vida perdido de si, das pessoas, perdido de Deus, perdido de propósitos, perdido de alegrias e felicidade. E nessa noite Deus tem essa proposta para a sua vida. Olha, você pode encontrar isso em mim. E eu posso fazer com que você se encontre contigo. E eu refaça o seu interior, refaça a sua vida. E assim você possa se reconectar com as pessoas e comigo. Eu quero orar por você. Quero orar pela sua vida. E eu quero saber se há alguém nessa noite que está falando com Jesus dessa forma. Senhor, eu quero me conectar contigo. Eu quero a tua vida na minha. Eu não quero ser um personagem. Eu não quero andar perdido, dissociado. Eu não quero ser apenas um religioso, mas eu quero ter essa alegria, esse caminho confiante. Eu quero ter Jesus no meu coração. Alguém nessa noite que esteja tomando essa decisão, levante bem alto a sua mão. Eu quero orar por você. Amém. Deus te abençoe aqui na frente. Mais alguém nessa noite está tomando uma decisão? Levanta bem alto a sua mão para eu ver. Mais alguém? Eu quero orar pela sua vida. Esse é o momento de você tomar essa decisão, e uma decisão tão séria dessa precisa de apoio, e nós queremos apoiar você para isso. Levanta a sua mão, eu quero orar pela sua vida. Há mais alguém? Senhor Jesus, nessa noite eu quero te render graças, porque o Senhor não aceita aquilo que parece ser bom, mas o Senhor aceita nós quebrados por dentro. O Senhor aceita pessoas com todo tipo de pecados e erros, e pega essas pessoas que por vezes não são aceitas, mas transforma o coração e dá propósito, e dá alegria, e dá vida, e dá justiça, e dá salvação.
Por isso que nós confessamos aqui é que somos essas pessoas, Senhor. Não somos somente pastores e líderes, não somos somente artistas, cantores e músicos, mas somos, antes de tudo, pessoas que carecem do Senhor, que precisam do Teu toque, que querem uma transformação de vida e que continuam Te buscando, continuam dependentes do Senhor, continuam querendo a Sua presença. E para essas vidas, Senhor, que nessa noite tomaram decisões, e para outras que estão aqui em seu interior, clamando a Ti por misericórdia, assim, Deus, recebe esses corações e dá realmente um quebrantamento e uma sabedoria que vem do Senhor, para que possamos vencer as nossas maldades, possamos vencer essa parte nossa que parece não se render a Ti. Mas que nessa noite, Senhor, nesse encontro que estamos tendo aqui, sim, o Teu Espírito marque nossos corações e a nossa decisão concreta e constante possa permitir uma mudança real de vida nossa. É isso que eu Te peço, Senhor, e já Te agradeço, em nome de Jesus. Amém.